Eu amo Barreiras, estamos aqui na comunidade ribeirinha, aqui ao lado do rio Tapajós, que maravilha, chegando a lancha aqui com a irmã Ivone, Carmelita lá de Manaus, e aqui detrás do celular é o Frei Gilvander, junto com a irmã Cleusa, já estamos aqui esperando a irmã Ivone, que está vindo lá de Itaituba, nessa lancha. Quanto tempo gastou de viagem, irmã? Uma hora? Uma hora de Itaituba aqui, a comunidade ribeirinha de Barreiras. Que beleza! Ouvimos o que o Salmo diz para nós hoje, o que o salmista nos fala. Então o Salmo de hoje é o Salmo 117, que diz assim: Deus é louvado por amor e sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Digamos amém? Amém! Muito bem. E para fortalecer ainda mais a nossa fé nessa manhã, que o Cristo ressuscitado, que Ele possa vir renascer dentro de cada um de nós, nos nossos corações, que Deus possa remover toda a angústia, todo o sofrimento, a preguiça, a falta de disposição, que o Senhor possa remover tudo de ruim que tem de nossos pensamentos, e que possa, que o Cristo ressuscitado possa trazer aos nossos corações muito amor, muita paz, muita sabedoria, que a solidariedade permaneça dentro de cada um de nós, o companheirismo, a união, que cada dia e todos os dias as nossas forças possam ser renovadas. Então vamos lá fazer a nossa oração universal que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra, no céu. O nosso pão diário, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não deixeis cair em tentação. amém. Palma para o Papai do Céu. E para nós também, né, que estamos aqui hoje comemorando esse momento tão especial. Salva de palma para nós, que nós merecemos. Sociais, tá? Então, para dar início ao nosso momento de grande alegria, o momento de estarmos juntos, reunidos, eu chamo aqui o diretor da escola, o professor diretor Miqueias Damascena. Salva para o professor, vamos aplaudir. Bom dia a todos. Nesse momento nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao nosso Deus por ter nos dado, né, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para comemorar aquilo que um dia Ele decidiu fazer por nós, né? Que foi enviar o seu Filho, né? Para que se fizesse carne e morresse para que hoje nós tivéssemos o direito à vida, né? Agradecer a todos vocês que aceitaram o convite, que entenderam, né, que é uma atividade letiva da escola. Nós estamos sentindo a falta de muitas crianças, de muitos adolescentes. Nós entendemos também que nós estamos com 2 transportes que estão com problemas, mas agradecer a vocês por terem vindo. Vocês não se arrependerão. Nós teremos palestras, nós teremos apresentações
que vão fazer com que a gente relembre, a gente lembre de Cristo, do que Ele fez por nós. Então, que vocês possam aproveitar cada apresentação, cada ensinamento que vai ser dado hoje aqui. Servirá para a vida de vocês, né? Servirá para a vida. Então, que Deus possa abençoar esse nosso encontro. Apesar da simplicidade, com certeza é de coração, é de agradecimento ao nosso Deus, né, por nossa vida. A Páscoa, né, que nós iremos apresentar, nós iremos representar através das apresentações, né? A morte de Cristo, a ressurreição, né? Eu tenho certeza que todos vocês irão gostar bastante. Eu sei que vocês estão dando falta aí de alguns colegas, né? Mas estão por ali, assim, na sala dos professores, se preparando, se arrumando, se caracterizando para apresentar para vocês, né, uma peça teatral que vocês irão gostar bastante. Então peço a todos vocês que prestem bastante atenção no que vai ser apresentado. Deixe para as conversinhas paralelas para depois, né? Peço também aos professores que nos auxiliem, né? Que ajudem, que organizem as crianças para que não fiquem correndo, para que não fiquem zanzando, que fiquem todos sentadinhos, prestando atenção no que vai ser apresentado, tá bom? Então, muito obrigado, e hoje será um dia bem animado para todos nós, tá bom? O padre Gilvander e a irmã Ivone. Eles são da congregação dos irmãos carmelitas. Bom dia, bem-vinda nessa escola. Bom dia. Todo mundo acordado aí? Que bom ver essa animação à disposição de todos vocês que estão aqui. E que bela idade que vocês estão tendo. Aqui eu estava conversando com uma professora e ela estava falando que tem crianças de 3, que é a educação infantil, até 17 anos. E que idade maravilhosa é essa para também, hoje, nesta manhã, sentar, estudar um pouquinho, interagir com os colegas. Como a professora falou, eu sou irmã Ivone, irmã carmelita do Instituto Nossa Senhora do Carmo, resido em Manaus, no bairro do Zumbi. Vocês, alguns já leram o que está escrito aqui? Vamos repetir mais uma vez? Porque ele vive, posso crer no amanhã. O sentido da nossa vida, ele gira em torno de uma pessoa, que não é o papai, não é a mamãe, não é meu irmão, mas é essa pessoa aqui, ó. Quem é essa pessoa aqui? Jesus, a pessoa de Jesus. Aí eu pergunto, alguém saberia me dizer quem é Jesus? Eu preciso de um voluntário. Alguém já levantou a mão aqui? Quem gostaria de vir aqui me dizer quem é Jesus? Vem aqui, isso, vem aqui. Vamos falar aqui pro coleguinha que também fica todo mundo te ver. Qual o teu nome? Leandro. Quem é Jesus? Filho de Deus. O Filho de Deus, muito bem. Obrigada, Leandro. Filho de Deus. Olha a responsabilidade. Jesus é Filho de Deus. E nós somos o quê? Filho de Deus. E Deus é amor. Então, se
Deus é amor e nós somos filhos dele, nós vamos ser chamados de amorzinho. Se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, nós somos amorzinho. E como amorzinhos que nós somos, será se nós podemos ser violentos? Nós podemos ser desobedientes? Nós podemos com nossa mão bater no colega? Com a nossa boca chamar palavrão? Não. Porque como filhos de Deus nós somos chamados para o amor, para a justiça, para o bem, para ajudar o próximo, para falar palavras boas para o colega, não é verdade? E nessa semana, como a professora já falou, é chamada Semana Santa. Santa porque não é uma semana como as outras. Nessa semana nós somos convidados a refletir os passos que Jesus vivenciou nos seus últimos momentos antes da ressurreição. Como, por exemplo, hoje, nas celebrações, aqui tem pessoas de outra denominação, que são cristãs, mas são também de outras igrejas, né? Mas nós celebramos a ceia do Senhor, tem o rito do lava-pés, tem vários momentos que nos ajudam a refletir. Amanhã nós temos a Paixão de Cristo, onde a gente vai refletir também aqueles momentos que Jesus foi caminhando até o Calvário. No Sábado Santo também iremos refletir todo esse momento de crucificação, é o grande silêncio. E no domingo, que daqui a pouco o Frei vai falar, sobre a ressurreição de Jesus. Aqui na escola vocês têm ensino religioso, né? Muito bem. Isso são raras escolas que têm. Então, já de antemão, eu quero parabenizar toda a equipe pedagógica da escola, o diretor, por esse projeto. Aqui está sendo semeado sementes de fé para no futuro ser eles que vão levar para frente a escola, eles que vão levar para frente os projetos. No meio de tantas crianças que tem, com certeza sairá um fruto bom. Então, não esqueçam disso. Nessa semana, vamos procurar vivenciar uma semana diferente? Sim ou não? Uma semana que eu vou silenciar um pouquinho. Vou rezar como vocês rezaram logo no início. Então, é importante. Aqui, o grupinho de trás, vocês fizeram a oração ainda agora? Sim. Então, nessa semana que não vai ter aula, amanhã não tem aula, né, professora? Nessa semana que não tem aula, também em casa vocês podem rezar, vocês podem ficar um pouquinho em silêncio com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia e refletir nessa semana que não é uma semana qualquer, mas uma semana que o próprio Jesus deu a sua vida. Todo mundo conhece o refrão dessa música? Vamos cantar o refrão dessa música aqui? Vamos lá. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu vencei. Eu vencei. E o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Obrigada. Vou passar para o Frei que ele vai falar um pouco com vocês. Queridas crianças, professores, professoras, diretor Miqueias, a vice-diretora
professora Adalbertina, a sobrinha dela, a Marta, nossa técnica pedagógica, a todos e todas. Bom dia! Então, meu nome é Gilvander Luiz Moreira. Sou dos Moreira, aqui perto aqui da comunidade aqui, né? Mas lá de Minas Gerais. Moro lá, uma cidade um pouquinho maior do que aqui Barreiras, chama Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E estou com muita alegria, junto com a irmã Ivone e mais de 30 outros freiras, leigos e leigas da família carmelitana, fazendo missões aqui na querida Prelazia Itaituba, né? Então é uma alegria grande, uma responsabilidade maior estar aqui na querida escola Professor Juvencio Correia, que já vai celebrar 68 anos de história, não é? Que beleza! Aqui na querida comunidade ribeirinha de Barreiras. Eu conheci outra Barreiras lá na Bahia, tá? Só que lá na Bahia, a cidade de Barreiras é na beira do Rio São Francisco. E aqui na beira do Rio Tapajós, né? Então é uma alegria grande estar com vocês aqui nessa comunidade. E queria partilhar com vocês mais algumas pequenas reflexões para ajudar a gente a entender o sentido mais verdadeiro e profundo dessa Semana Santa, né? Da paixão e ressurreição de Jesus. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então preste bem atenção, que a hora que eu terminar de falar um pouquinho, aí eu vou perguntar assim: o que vocês entenderam? Então é o seguinte, ontem à noite nós fizemos uma reunião com várias professoras, né, e professores aqui na igrejinha histórica de São João Batista, né? E alguém cochichou nos meus ouvidos, falou: Frei Gilvander, tem gente falando por aí que o sentido da Páscoa é o coelho e comer o chocolate. Será? Não, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, né? Nós estamos numa sociedade cujo sistema econômico e político chama-se capitalismo, né? É a sociedade do capital. Então tem-se uma idolatria do mercado. Infelizmente muitas pessoas tentam transformar quase tudo em mercadoria e pensam só em ganhar dinheiro e acumular, né? E ficar rico e ficar bilionário. E aí tem gente também que tenta transformar a Semana Santa e a paixão, morte e ressurreição de Jesus também numa oportunidade para ganhar dinheiro, para vender chocolate, e o coelhozinho vai de enfeite. Mas esse não é o sentido verdadeiro da Semana Santa, nem da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, uma vez me perguntaram assim: Frei Gilvander, qual a vocação do cachorro? Alguém sabe me contar qual a vocação? Para que o cachorro nasce? Para ser o quê? Para ser um amigo do homem? Gostei dessa, né? Porque tem gente que fala assim, né? É melhor um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? E aí alguém me respondeu assim, falou: Frei Gilvander, a vocação do cachorro, quer dizer, o cachorro nasceu para ser cachorro. Aí eu perguntei, falei: qual a vocação do gato? O gato nasce para quê? Para ser
gato, não é? E aí nós podíamos continuar. Peixe nasce para ser peixe. A árvore nasce para ser. E agora eu vou dar uma rapadura. Conhece rapadura? Lá em Minas Gerais tem rapadura. A gente planta a cana, depois moe a cana, tira a garapa dela e faz a rapadura. Aqui existe também ou não? Existe? Então eu vou dar uma rapadura para quem acertar. Se a vocação do cachorro é ser cachorro, se a vocação do gato é ser gato, e dos peixes é ser peixe, e da árvore é ser uma árvore bonita, frondosa, gerar sombra para nós, que é uma maravilha, né? Qual a vocação de nós, seres humanos? Ser? A vocação do homem é ser? Eu vou perguntar de novo. Parece que eu estou meio surdo. Ainda bem que a professora está registrando ali, para ficar bem registrado. A vocação do ser humano é? Ser humano. A vocação, vou repetir 2 vezes. A vocação do ser humano é ser humano. A vocação do ser humano é ser humano. Beleza. E para a gente ser pessoa humana, a gente precisa aprender muito com o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que de tão humano, tornou-se divino Filho de Deus. E eu queria rapidinho recordar, passar no nosso coração, alguns ensinamentos e algumas atitudes que Jesus fez. Primeiro, considerar: Jesus não nasceu em berço esplêndido, no meio dos poderosos. Jesus nasceu pobre, de uma família pobre, sem terra, sem casa. Tanto é que nasceu lá na periferia da cidade de Belém, né? Maria estava grávida, na iminência de dar à luz, não encontraram uma pensão, e eles nasceram lá, chama estrebaria, né? No meio do coxo lá dos animais, né? E quem primeiro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus foram os pastores, não foi? Os pastores eram as pessoas mais discriminadas da época, excluídas, marginalizadas, porque os pastores viviam junto com os rebanhos nas locas das grutas, né? Lá é muito quente, estão suando muito. Aí tinha gente que dizia que os pastores eram impuros. Então foram esses que reconheceram: olha, o Filho de Deus está no nosso meio, e nasceu como criança simples e humilde. Depois, mais lá na frente, quando as crianças estavam querendo se aproximar de Jesus, teve gente poderosa que tentou barrar as crianças. E o que Jesus falou? Deixai vir a mim as crianças. Vou repetir? Deixai vir a mim as crianças. Deixar vir a minhas crianças. Então essa é uma mensagem que eu quero deixar com vocês. Jesus nos ama muito, e ama de forma muito carinhosa todas as crianças, sem exceção, né? Depois Jesus passou uns 30 anos vivendo de forma simples, humilde em Nazaré. Nazaré era uma vilazinha parecida aqui com Barreiras, que tinha umas 200, umas 300 casas. Só que aqui parece que tem uma responsabilidade a mais, porque do lado grande, gigante, imponente rio Tapajós, né? Lá em Nazaré não tinha o rio Tapajós. E aí Maria, mãe de Jesus, tinha que buscar água na cabeça, numa lata, né? Lavar as roupinhas, muito humilde. Então Jesus viveu no meio do povo simples, a sua infância, a sua adolescência, até lá por volta dos 30 anos. E aí,
aconteceu o seguinte: tinha o profeta João Batista, que aliás vocês estão de parabéns, porque aqui a igreja, o padroeiro é São João Batista, não é? E aí João Batista vivia batizando o povo e falando para o povo: ó, vamos se converter, vamos ser pessoas justas, solidárias, éticas, né? E aí começaram a ameaçar de morte João Batista. De repente Jesus recebeu a notícia, falou: olha, o profeta João Batista, o padroeiro aqui, né? Profeta e santo padroeiro São João Batista, foi preso numa prisão de segurança máxima, e o rei Herodes e a Herodíades, a mulher dele, mandou cortar a cabeça dele. Aí Jesus ficou indignado e falou: opa, agora chegou minha hora. Agora chegou minha hora. Aí Jesus começa a missão pública dele. Jesus tinha mais ou menos 30 anos. E foi uns 3 anos Jesus com a sua missão pública. E a missão pública de Jesus, se a gente for dividir ela em 2 partes, na primeira parte da missão pública de Jesus, Jesus estava no meio do povo, convivendo e abraçando as crianças, convivendo e abraçando as mulheres, os pobres, os doentes, né, as pessoas cegadas, as pessoas paralisadas, todos os discriminados. Jesus fazendo os milagres. Era Jesus colocando em prática ternura, compaixão, misericórdia. Jesus sendo solidário. Aí quando chega no meio da missão de Jesus, aparece uma crise. Jesus começa a observar que tem gente que está incomodando com a missão dele. E aí Jesus resolve fazer uma avaliação, uma reunião, como nós estamos fazendo hoje aqui, uma assembleia. E Jesus percebe assim, falou: uai, tinha 5.000 pessoas passando fome. Eu reuni as pessoas, propus para partilhar o pão, para se organizar em grupos de 5, de 10, de 50, de 100, partilhar o pão. Resolvemos o problema de 5.000 pessoas passando fome, mas agora tem 20.000 passando fome. Curei 10 ceguinhos, mas agora tem uns 30 cegos. Curei uns que estavam paralisados, mas agora aumentou o número dos paralisados. Aí Jesus falou: uai, Jesus estava no varejo cuidando das pessoas, assim, cara a cara. Aí Jesus falou: Aí Jesus descobre que tem causas estruturais que estão gerando fome, que está deixando o povo faminto. Tem causas estruturais que está deixando o povo cegado, paralisado, que está discriminando o povo. Aí Jesus começa a segunda parte da missão pública dele. Estão prestando atenção? Sim, beleza, obrigado. Aí, na segunda parte da missão de Jesus, Jesus descobre que não bastava ser só uma pessoa solidária, cheia de ternura, bondoso, né? Misericordioso com todo mundo, que ele tinha também que lutar por justiça. Aí Jesus continua a missão. Daí a pouco chegam as pessoas e falam para Jesus assim: Jesus, o rei Herodes não está gostando muito que você está sendo missionário aqui não. Aí Jesus levanta a cabeça e falou: pode falar para esse rei Herodes que é um assassino e mandou matar as crianças quando eu estava nascendo também para tentar me matar. Fala com o rei Herodes que eu vou continuar a missão aqui hoje e amanhã. E eu tenho medo desse Herodes não. E esse Herodes está sendo uma raposa. E lá no Evangelho, como chama o rei Herodes de raposa, significa a raposa come as galinhas, né? Então assim, pelo menos em Minas Gerais, aqui tem raposa ou não? É um bicho que pega as galinhas e mata as galinhas. Aí quando chama Herodes de raposa, quer dizer, esse é um rei que está vivendo o sangue dos pobres. Aí Jesus
percebe que tem muita gente que está sendo religiosa igual os fariseus, saduceus, os escribas, e fala assim: olha, vocês estão achando que vocês estão sendo muito religiosos, mas vocês estão sendo hipócritas, falsos, vocês estão sendo igual os sepulcros caiados. Chega lá no cemitério, o túmulo está assim branquinho, mas se olha dentro, são ossos. Aí Jesus começa e vai gradativamente sendo perseguido por esses que estavam no poder. E é por isso que Jesus foi condenado à pena de morte, né? Para fechar a reflexão aqui, no início da Semana Santa nós celebramos Domingo de Ramos, não foi? Domingo de Ramos representa a entrada de Jesus em Jerusalém, junto com seus discípulos e discípulas. E os discípulos e as discípulas vão dizendo: bendito aquele que vem em nome de Davi, anunciando o reino de Deus. Quer dizer, não era para ser um reino de César. César era o imperador que impunha escravidão em cima do povo, que cobrava um excesso de tributos e de impostos e taxas, né? Jesus vinha anunciar, falou: eu quero vida em abundância e liberdade para todas as pessoas, para todas as crianças, para todo mundo, para a natureza também, né? Aí, quando está entrando em Jerusalém, tem os fariseus que chegam para Jesus assim e falam: Jesus, manda esses discípulos de Deus se calarem. Aí Jesus fala assim: se meus discípulos se calarem, as pedras gritarão. Virou até uma música. Não sei se vocês sabem, eu vou tentar cantar um refrãozinho, quem souber canta comigo. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Vamos de novo. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. É a mensagem do Domingo de Ramos. Agora, hoje é Quinta-feira Santa, né? Dia em que Jesus instituiu a Eucaristia, fazendo a celebração do lava-pés. E na época de Jesus, sabe quem é que era, pela ideologia do Império Romano, que era um império de escravidão, sabe quem que lavava os pés? Era o seguinte: os escravos lavavam os pés das pessoas que se consideravam livres, que eram os ricos e os poderosos. As mulheres lavavam os pés dos maridos e as crianças lavavam os pés dos adultos. Era isso. Então, quando Jesus, sendo Filho de Deus, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, e tem até um discípulo que fala assim, né? Pedro mesmo fala assim: Jesus, não, eu não aceito você lavar meus pés. Porque se Jesus estava dando testemunho como é que a gente tinha que organizar a sociedade. Jesus falava assim: eu não quero escravidão, pessoas sendo escravizadas lavando os pés dos senhores, dos poderosos. Não quero as mulheres sendo escravizadas e condenadas a lavar os pés dos maridos, né? E não quero as crianças também sendo escravizadas e lavando os pés dos adultos. Aí Jesus vai lavando os pés dos apóstolos para dizer, beleza, Jesus fala assim, ó: o sonho de Deus, o projeto de Deus é que a gente viva na solidariedade, todos e todas lavando os pés uns dos outros. Quer dizer, todo mundo vivendo a dinâmica da solidariedade, da partilha, da fraternidade, ninguém oprimindo ninguém, todos contribuindo para que todos tenham vida.
Esse é o sentido grande. E aí Jesus celebra a Eucaristia. E a Eucaristia começou sendo o quê? No jantar. É na partilha. Então, estou concluindo. O sentido da Semana Santa, o sentido espiritual, profético da Semana Santa, é dizer assim, ó, o coração da vida está na partilha. Assim como Jesus partilhou a vida dele conosco, nós também devemos partilhar a nossa vida com os outros. Como? Sendo gente boa, sendo pessoa solidária, ética, pessoa amorosa, que não discrimina ninguém, que ajuda a comunidade, que gera o bem comum para todo mundo, né? É o coração da Eucaristia, a partilha. E amanhã, na sexta-feira da Paixão, o que nós celebramos? Tem gente que fala assim, Frei Gilvander, uma vez eu fui durante 11 anos pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo em Belo Horizonte. E lá no fundo da igreja tinha um Jesus Cristo, assim, grande e todo ferido, né? Com as chagas, mistério. E no sábado a vigília da ressurreição é para mostrar para a gente, olha, por mais que exista escravidão, opressão, injustiça, violência, egoísmo, muitas coisas injustas e negativas na sociedade, o bem vence o mal, a vida é mais forte do que a morte, a fraternidade e a solidariedade é muito mais forte do que o egoísmo e a arrogância. E quem contribui para construir paz tem muito mais força do que quem vive fazendo guerra e odiando as pessoas. Então, desde já eu desejo esses dias da Semana Santa abençoados, inspiradores para todos nós, e que a gente possa, na noite da vigília pascal, no sábado, aleluia, para domingo, ressuscitar com Jesus, quer dizer, renovar em nós, né, o amor a Jesus Cristo, renovar em nós o compromisso de a gente continuar sendo instrumentos de Deus para gerarmos fraternidade, solidariedade, ética, bem comum, amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e testemunhou para nós. Tá bom? Então vamos, para concluir, vamos cantar de novo um refrãozinho que eu achei bonito, fiquei muito feliz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos lá? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos de novo? Porque Ele vive, eu não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Beleza, posso concluir com a bênção? Pode ser? Então quem puder fica de pé, por favor. Então vamos perguntar. Beleza. A irmã Ivone está cochichando aqui no meu ouvido. Repita de novo. Aí eu vou perguntar assim: ficou claro que o sentido da Páscoa não é chocolate com coelho? Ficou? O sentido é muito mais profundo e mais bonito, não é? Então assim, o Senhor, o Deus da vida, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quem puder, estenda as mãos assim, ó.
Mãos estendidas é sinal de bênção, bons frutos, boas energias. Vamos nos abençoar mutuamente e que a bênção de Deus repouse sobre as crianças, as professoras, os professores, as famílias. Aqui a querida escola, professor Jovêncio Correia, que já está quase com 68 anos de história, que maravilha, né? Que o Deus da vida, Jesus Cristo, o Espírito Santo, São João Batista, continue abençoando aqui a querida comunidade de Barreiras. Vou perguntar de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus, que é infinito amor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Bom dia! A tia deseja a todos a paz do Senhor, amém? Quem está feliz hoje? Tão feliz? Quer ouvir uma história legal? Ah, que legal! Mas pra iniciar, eu quero animar um pouquinho aqui, porque eu tô achando assim umas carinhas tão tristes. Tão triste? Bora animar? Para animar todos vocês, eu convido aqui a tia Raíssa. Tia Raíssa, vem aqui, vamos animar essa galerinha aqui, tá? Bom dia, crianças! A tia vai ensinar uma coreografia. Primeiro vocês prestem atenção, depois a tia vai colocar a música e vocês fazem com a tia, tá bom? A musiquinha é assim, ó. A cada momento andando na presença de Jesus. Presta atenção. A cada momento, fazendo isso com a tia. Andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. De novo. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Atenção! Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Tá bom, aprendeu. Bora lá, bora lá.
Era só para animar mesmo, tá? Nós trouxemos uma historinha bem legal para contar para vocês, tá bom? Quem vai prestar atenção? E essa historinha, ela é muito real, sabia? Muito real, ela aconteceu de verdade, porque ela está escrita no livro. Quem conhece esse livro aqui? E qual é o nome desse livro? Muito bem. Quem vai contar essa historinha hoje para vocês? Quem vai contar essa historinha é a tia Leila. A tia Leila que vai contar essa historinha para vocês. E ela está escrito aqui, lá no livro de Lucas. Preste atenção. Lá no capítulo 22, no livro de Lucas, no versículo 8, diz o seguinte: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Agora eu convido a tia Leila para contar essa historinha que aconteceu de verdade, tá bom? Bora prestar atenção? Vamos prestar atenção? Vem, tia Leila. Bom dia, criançada! Que bom dia gostoso, né? Quem está disposto a conhecer a verdadeira história da Páscoa? Vocês sabiam que antes de Jesus vir à Terra, eles já comemoravam a Páscoa? Mas que tipo de Páscoa? Vocês sabiam ou não? Sim, quem não sabe vai ficar sabendo, tá? Então, como já foi falado, a Páscoa é coelho? A Páscoa é ovinho de chocolate? Não, mas chocolate é gostoso, não é? Pode comer, né? Mas não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, tá? Como eu havia falado que antes de Jesus vir, já se comemorava a Páscoa, é tanto que a tia Dani mencionou, né, que os discípulos, Jesus falou, os discípulos prepararem a mesa, né, para ceia, para comemorar a Páscoa. Mas como aconteceu essa Páscoa? A Páscoa aconteceu quando o povo de Deus era escravizado pelo povo de Faraó, pelo Faraó, tá? Eles viviam escravizados. O que significa escravizado? Eles eram presos, né? Isso, é isso mesmo. Então eles trabalhavam, eles eram chicoteados, eles não recebiam um salário, né? Porque geralmente quando nós trabalhamos, nós recebemos o quê? Um salário, dinheiro, né? Para nos mantermos. Então lá o povo de Deus vivia na terra do Egito e eles eram escravos, eram oprimidos pelo Faraó. O Faraó era um homem ruim, muito ruim, gostava de maltratar o povo de Deus. Então o povo de Deus, triste com aquela situação, orou ao Senhor pedindo libertação, porque eles já estavam cansados de serem escravizados, maltratados. Então foi aí que Deus enviou Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Então Moisés, ele foi um líder usado nas mãos de Deus para ser porta-voz, para levar, né, ao recado de Deus para Faraó. Então, lá esse Faraó, ele era muito, muito, muito ruim. E toda vez Jesus como se diz, jogou várias pragas nesse povo, né? Foram 10 pragas. A primeira praga foi que Deus transformou o rio em sangue, tá? E teve mais outras pragas, que foi a peste do gafanhoto, foi a peste dos piolhos, tá? Foi as pestes da morte dos
cordeiro e fizessem a ceia juntamente com o pão e as ervas amargas, tá? E o sangue do cordeiro fosse passado nas portas, né, do povo de Deus, para que o anjo da morte passasse e não matasse os primogênitos, tá? Então ali eles foram desobedientes, obedeceram. O povo de Deus pegou o cordeiro, matou e passou o sangue nas portas. Quando o anjo da morte veio para matar, ele se desviava das portas do povo que tinha marcado, né, o sangue do cordeiro na sua porta. Então, a partir daí, Faraó, é tanto que houve a morte do primogênito que até mesmo o filho de Faraó também morreu. Então Faraó, ele persistia todas as pragas. Ele era tão ruim, que nada abalava ele. Mas a partir do momento em que essa 10ª praga veio e matou seu primogênito, ele ficou muito bravo, muito zangado, muito valente e falou: eu não quero mais esse povo aqui na minha terra. Então ele decidiu que o povo de Israel poderiam sair. Então eles fizeram a ceia, né? Comeram o cordeiro junto com o pão e as ervas amargas e foram embora. Pegaram, né, as suas coisinhas e foram andando. Mas quando chegou no mar, né, aí eles ficaram assim: meu pai do céu, agora para onde que eu vou? Porque aqui não tem terra, só tem mar, né? Então Deus usou Moisés para colocar o seu cajado e abrir o mar vermelho. Na hora que ele fez assim com o seu cajado, o mar vermelho se abriu. Será que isso é possível aos olhos humanos? Não, só o poder de Deus, né? Então o mar se abriu, o mar vermelho se abriu. Então o povo do Senhor, ele foi e eles confiando, né, que Deus estava protegendo, guiando ele, livrando daquelas águas. Então eles conseguiram passar, foram andando. Só que aí o Faraó, ele tinha se arrependido. Aí ele decidiu pegar seus exércitos e ir atrás do povo de Deus. Então eles foram. Quando o povo de Deus atravessou e o exército de Faraó estava ali atrás do seu povo, ele decidiu fechar o mar. Então o exército de Faraó, eles acabaram morrendo, tá? Porque Deus fez fechar o mar, tá? Então aí, a partir desse momento que eles foram libertos, né? Porque a Páscoa diz que o significado da Páscoa era a passagem. Então foi uma passagem de escravidão, né? Eles eram escravos do povo do Egito e tornaram-se livres, tá? Essa foi a primeira Páscoa que aconteceu, que é tanto que Jesus também comemorou juntamente com os discípulos. Olha, a outra passagem que fala também sobre a Páscoa se encontra lá na Bíblia, no livro de João, lá no capítulo 1, no versículo 29. Presta atenção, que diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tia vai explicar o que aconteceu aqui depois da segunda parte. Como essa história que nós acabamos de contar, ela se encontra lá no livro de Êxodo, tá? Sobre lá o Israel, o povo que era escravizado, se encontra no livro de Êxodo. E a partir do capítulo de João, capítulo 22, a gente vai falar sobre a nova Páscoa, tá? Que está relacionado à ressurreição do nosso Senhor Jesus, tá? Então, na Santa Ceia, né? Após a Santa Ceia, o povo foi liberto, não foi? Foi liberto do povo de Israel? Foi. Mas a partir do momento que eles foram libertos, eles foram aprisionados por outra coisa. O que vocês acham que eles foram aprisionados pelo quê? Pelo pecado, né? Então, nesse período, as pessoas
pelo pecado. Então, a partir daí, quando Jesus, né, veio à Terra, ele aconteceu a crucificação de Jesus, que foi no mesmo período que era comemorada a Páscoa, tá? Então, nesse período, naquela noite, Jesus foi preso, né? Quem foi que traiu Jesus? Quem foi que traiu Jesus? Quem? Judas, né? Então, Judas entregou Jesus através do quê? Beijo. De quê? Beijo. De um beijo, né? Então, ele foi lá e trocou o nosso Jesus por 30 moedas de prata, né? E aí ele foi entregue. A partir do momento que ele foi entregue, Jesus foi carregar a cruz. Essa cruz, ela era muito, muito pesada. Olha só, Jesus tinha poder, não tinha? Mas aqui ele se tornou carne, ele sofreu como nós. Então ele carregou a cruz. Essa cruz era muito, muito, muito pesada, que tinha pessoas que se prontificavam a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque era muito pesada, tá? E aqui Jesus foi humilhado, tão humilhado, que despiram Jesus, tiraram a roupa dele, e eles até apostavam a sorte para quem iria ficar com a roupa de Jesus Cristo, né? Porque eles não acreditavam que ele era um verdadeiro, né, Filho de Deus. Então eles apostavam. Então foi humilhado, né? Foi chicoteado. Por quem? Por amor a quem, gente? A mim e a você, a todos nós. Então foi uma demonstração de amor tremenda, né? Então, depois de toda humilhação, ele foi o quê? Crucificado, né? E aí ele morreu. Mas ele morreu mesmo? Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo no meio de nós, né? E ele está vivo, ele está aqui entre nós. Ele desceu o seu Espírito Santo, né? Ele falou assim: eu vou à casa do meu pai, mas vou descer o Espírito Santo, que é o Consolador, para que cuidasse de todos nós, né? Então ele está vivo, tá? Ele está aqui juntamente com nós, tá? Mas aí, se Jesus era Filho de Deus, então você se pergunta: por que ele sofreu tanto? Por que ele teve que ser crucificado? Alguém sabe? Ninguém? Então agora vocês vão saber por que ele foi crucificado. Porque a palavra diz que esse cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. O cordeiro quem é? Jesus, né? Lá naquele tempo, lá da história lá do Egito, quando as pessoas pecavam, eles acostumavam sacrificar o cordeirinho, né, para que seu pecado fosse perdoado, né? Então aqui no Novo Testamento, Jesus falou assim: eu vou ser o cordeirinho, eu que vou tirar o pecado do mundo. Eu aceito ser sacrificado para que as pessoas sejam salvas, para que os seus pecados sejam perdoados. Quem é o cordeirinho? Jesus, tá? Então ele decidiu fazer tudo isso porque ele deseja que nós venhamos morar onde? No céu. Quem quer morar no céu? Então, para que nós venhamos morar no céu. Mas tem uma coisa que impede de nós morarmos no céu. O que seria? O pecado, né? Então, as coisas ruins, as coisas que não agradam ao Senhor, impedem que nós morarmos no céu, né? Então nós temos o quê? O pecado que nos impede de irmos
deu oportunidade, né, através do seu sangue, para que seus pecados fossem perdoados, tá? E aqui mostra a cruz, né, que foi o sacrifício que Jesus fez, mas aí ele ressuscitou, tá? Então, a partir do momento que você reconhece que Jesus derramou seu sangue, né, e morreu na cruz por nós, por mim, por vocês, ele vai o quê? Limpar, né? Limpar o nosso coração. Vai ser algo, vai ser puro. Então, a partir do momento que você reconhece que Jesus morreu na cruz, que derramou seu sangue, né, por nós, ele tem o prazer de nos purificar de todo o pecado, né? Então ali você vai se transformar, você não vai ter uma vida tortuosa que nem você geralmente tinha, né? Uma vida de pecado. Então Jesus vai lavar as suas vestes. E a partir do momento que você reconhece que Jesus limpou seu coração, aí nós vamos viver uma nova vida. Nós somos comparados como uma árvore. A árvore, ela nasce, cresce, se reproduz e dá o quê? Fruto. Então nós somos considerados como uma árvore que se floresce a cada dia, que se renova a cada dia. Mas esse renovo depende do quê? Da Bíblia, né? Se nós tivermos a direção da palavra de Deus, nós podemos o que? Crescer e dar fruto, tá? Então, esse é o plano de salvação que Jesus teve para nós. É possível nós irmos morar no céu? Sim. Todos nós temos direito à salvação, não temos? Sim. Para isso nós temos que abandonar o pecado, né? E a partir do momento que você reconhece que Deus derramou seu sangue, a morte, né? A morte pode muito bem passar entre vocês, mas quando a morte vê o sangue de Jesus travado na sua vida, ela passa longe, né? Então, a morte muitas vezes vocês pensam que é apenas algo carnal, né? Quem acredita que após a morte tem a vida, tem outra vida? Pois é. Então nós vamos morrer carnalmente, mas após a morte nós vamos viver, tá? E quem fez coisa boa, é claro que vai morar no céu, né? E quem fez coisa ruim, aí vai morrer eternamente, né? Entre aspas, porque tem um sofrimento eterno, né? Então, aqui nós estamos ensinando que o cordeiro, então, como a Páscoa foi o sacrifício do cordeiro, lá no Antigo também houve um sacrifício do cordeiro, que é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, morreu na cruz por amor a todos nós. Então, a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Que é a passagem da morte para a vida, não é verdade? Essa é a nossa história. Que são os símbolos cristãos, e tem dois símbolos criados pelo homem. A aluna Luara falará sobre a cruz. A cruz representa o sofrimento e a ressurreição, pois ele foi crucificado, mas voltou à vida. O aluno Pietro falará sobre pão e vinho. O pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Da Páscoa, o pão e o vinho são usados na comunidade, que é o sacramento cristão. Aluno Hugo falará sobre a água. Água é um batismo. Água batismal. De batismo, purificação. Círio Pascoal. O Círio Pascoal é uma vela acesa durante a vigília, que é um serviço religioso que acontece na noite anterior do domingo de Páscoa.
Paulo falará sobre Cordeiro. Cordeiro é um símbolo de inocência e pureza. Na Páscoa, o Cordeiro representa Jesus Cristo, que é referido como Cordeiro de Deus. Acabou a energia. Ramo de palmeiras são o símbolo da vitória de Jesus sobre a morte. Eles são usados no domingo de Ramos, que é Domingo anterior ao domingo de Páscoa. Falta de novo a energia. o fogo é o símbolo da luz e do Espírito Santo. Na Páscoa, o fogo é usado para se revelar e fugir. Pra quem não entendeu direito, deixa eu falar aqui. São símbolo da vitória de Jesus sobre a morte. Eles são usados no domingo de Ramos, que é o domingo anterior ao domingo de Páscoa. Evelyn vai falar sobre o sino. São importantes símbolos da Páscoa. Todo domingo de Páscoa, os filhos da Igreja Católica tocam para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Vitória vai falar sobre o lírio. O lírio é uma símbolo pureza e ressurreição. O lírio representa a ressurreição de Jesus Cristo. O Jonatas vai falar sobre o peixe. O peixe representa o peixe representa descanso, mergulhando na graça de Deus também não consegui. O Álvaro vai falar sobre um símbolo criado pelo homem, que é o coelho. O coelho é um símbolo de fertilidade e primavera. Adria vai falar sobre o bem desejado pelas crianças, que é o ovo de Páscoa. São símbolos antigos da fertilidade e nova vida. Na Páscoa, Deus representa um novo começo e a ressurreição de Jesus Cristo. São alguns dos símbolos, mas tem vários, mas só os mais conhecidos que vocês conseguem, né? A Igreja Católica sempre fala da cruz, pão e vinho, e foi uma coisa bem rápida, mas eles conseguiram repassar alguma coisa. Com a ajuda do Theo aqui, ele sempre inovando aqui. Estão gostando das aulas? Isso aqui é uma aula ou não é? Vocês sabiam que vai ser cobrado na segunda-feira, lá no estudo de vocês, na aula de religião, na aula de arte, na aula de redação, sexta ao nono, vai ser cobrado tudo que foi falado aqui a respeito deste tema, que nós estamos celebrando hoje, Então, como a professora Silvane falou, os coleguinhas, nós vamos precisar de silêncio, tá? Silêncio, porque o espaço é pequeno, da paixão e morte de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do
Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanterna, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: Quem procurais? A Jesus o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se és a mim que procura, deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que em mim confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um discípulo que era conhecido do sumo sacerdote entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Ei, tu também não és um discípulo desse homem? Eu? Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Tu anda dizendo que é o Messias, o enviado de Deus? Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga. Nada que ouviram, que falei, ele sabe que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhes uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Mande esse homem a Pilatos, ele pode julgá-lo. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Simão Pedro, aquecendo-se, disseram-lhe: Ei, tu também não és o servo do Senhor? Eu? Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Não era você que eu a vi no jardim com ele? Não, eu não. Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador.
Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Se não fosse malfeitor, não estaríamos entregue a ti. Tomai-o, vós mesmo, e o julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Se falei mal, mostre-me em quê. Mas se falei bem, por que me vades? Tu és o rei dos judeus? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Meu reino não é deste mundo. Os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o diz, eu sou rei. Eu nasci e vivi ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nele nenhum crime, mas existe um costume entre vós, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quem quereis que eu vos solte? O rei dos judeus ou Barrabás? Esse não! Barrabás! Pergunto novamente: quem quereis que eu vos solte? O rei dos judeus, o Nazareno, ou Barrabás, o prisioneiro? Esse não! Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Soldados, flagelem esse homem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no também com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Viva o rei dos judeus! Viva! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Chega! Olhai! Olhai! Eu o trago aqui fora diante de vós, para que olhais e saibam que eu não encontro nele nenhuma culpa. Eu não encontro nele nenhum crime. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! 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 Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu repito diante de vós, eu não encontro nele nenhum crime. Podem levar. Soldados, levem o homem. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim,
se ela não te fosse dada do alto, quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Meu povo, esse homem é inocente. Não encontro nele culpa nenhuma. Vamos soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se soltas esse homem, não é filho de César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. E eles, porém, gritavam: fora, 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 crucificam! Eis de crucificar o vosso rei. Não temos outro rei, senão César. Então, soldados, suspendam a água. Lavo as minhas mãos diante de vós do sangue inocente desse homem, pois eu repito, eu não encontro nele nenhum crime. Mas se querem crucificar, podem levar e vós mesmos crucifiquem. Soldados, crucifiquem o homem. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou sua cruz e saiu para um lugar chamado Calvário. Cadê o povo? Fico aqui que eles vão voltar, tá? Fico aqui. A encenação da Paixão de Jesus Cristo aqui na Prelazia de Itaituba, no Pará. Hoje, quinta-feira santa, dia 28 de março de 2024, aqui na Escola Municipal Juvencio Correia, escola com quase 68 anos de idade. Os estudantes e professores, crianças, adolescentes fazendo aqui a encenação da Paixão de Cristo. Ali o crucificaram. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei. O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus,
Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Está com sede? Ele tomou o vinagre e disse: e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Silêncio. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois do outro. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acredite. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos meus ossos. E outra que ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um túmulo novo,
pequena encenação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos desculpas porque foi tudo muito rápido, né? Mas aqui está. Nós acreditamos que a encenação, a palestra que teve aqui na escola hoje serviu, não é isso? Para o entendimento de muitas crianças, de muitos jovens, de muitas pessoas que às vezes desconhecem o verdadeiro significado, né, da Sexta-feira Santa, do feriado. Então que esta data, ela sempre fique gravada nos nossos corações. Que nós possamos lembrar desta data como um momento, né, como este momento, onde Jesus, ele foi entregue, onde Jesus morreu, onde ele sofreu por causa dos nossos pecados. E agora eu gostaria de perguntar para vocês, a equipe que representou, merece ou não merece uma salva de palmas? Merece, né? Os aplausos. E desde já, vamos se organizar para a foto e também queremos agradecer. Agradecer a cada participante, agradecer aos palestrantes, agradecer as equipes que apresentaram, né, da professora Raimunda, professora Leila, professora Dani, todas as pessoas que se empenharam para que esta manhã fosse relembrada, fosse celebrada, juntos com professores, nosso padre, nossa irmã e todos os outros que aqui participaram. Os nossos sinceros agradecimentos. Que Deus abençoe a cada um, que Deus nos dê sabedoria, força e coragem, e que nós possamos, nestes dias, procurar as igrejas. Quem nunca mais, né, os jovens, procurem as igrejas, procurem ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Registrando aqui Frei Gilvander, dia 28 de março de 2024, aqui na Escola Municipal Juvencio Correia, quase 68 anos de vida aqui na comunidade ribeirinha de Parreiras, município de Itaituba, no Pará. Que maravilha! No meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do Rio Sateré, na pluma de Acapó, na pintura cajuel, mulher quitanda e caminhava, na zarabatana macu, no arco munduruku, no manto tupinambá, na flecha cavaiura.